Boa noite, igreja. Tudo bem? Espero que todos estejam bem nessa noite, felizes por estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Então tivemos esse primeiro momento, onde nós louvamos ao nosso Deus, e nós falamos com o nosso Deus através das nossas orações. E nesse momento agora, vamos ouvir Deus falar conosco. Vamos... Lucas 16, a partir do versículo 19, nós vamos ler esse texto. Lucas 16, a partir do versículo 19. Obrigado, irmão. Obrigado. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E o rico desejava alimentar-se. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe e Lázaro, perto de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e venha que me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora, este é consolado e tu atormentado. E além disso, e disse porém Abraão, filho, lembra-te que recebeste em teus bens, os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ainda que algum dos mortos ressuscite. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, nessa noite nós viemos aqui, ó Pai, para ouvir o Senhor falar conosco. Esvazia-me de mim mesmo, a tratar com a sua igreja, seja o Senhor a exortar a sua igreja, seja o Senhor a ensinar a sua igreja, e Pai, que eu seja apenas um... Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus Cristo, na Bíblia, foi o que mais falou do inferno e o que falou com mais profundidade de riquezas de detalhes sobre o inferno. Mas ele também falou do céu. E esse texto está trazendo 2 situações reais da vida. Então, quais são as 2 situações? A Bíblia falando de uma situação real, né? E o outro era um mendigo. Não tem pessoas que são mendigas na vida hoje? Também está falando de uma situação real. O rico desfrutava da sua fortuna, assim como os ricos hoje podem desfrutar das suas fortunas, das suas riquezas de fazer. Aquela comida toda especial naquele restaurante que os irmãos gostariam de ir lá para participar, ou aquele carro que você gostaria de ter. Então, não somos mendigos, mas muitas vezes gostaríamos de desfrutar disso que o rico desfruta. Então, nós percebemos, meus irmãos, 2 situações reais naquela época e também nos dias de hoje. Assim como Jesus descreveu situações reais na vida, Jesus também descreveu situações reais que acontecem após a morte, na eternidade. Muitas pessoas falam que não existe inferno e não têm consciência depois da morte. E o que Jesus disse? Ele disse que o mendigo morreu e ele disse que o rico também morreu. Situações reais. Rico morre, pobre morre.
Mas Jesus está mostrando que assim como haviam duas realidades diferentes, na eternidade também nós temos duas realidades diferentes. A primeira realidade, ela é confortadora, ela é animadora, ela é consoladora e encorajadora. O mendigo, ele morreu e foi levado para o seio do Abraão. Ele foi levado para o céu. Meus irmãos, a Bíblia nos dá uma certeza da eternidade daqueles que morrem em Cristo. Amém? Filipenses 1:23 diz assim: mas em ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda é muito melhor. Irmãos, existe essa realidade, existe essa certeza. Irmãos, a morte é maior do que eu, mas eu tenho Jesus, que venceu a morte, e ele é maior do que a morte. Meus irmãos, a Bíblia fala sobre Estevão. Estevão, ele foi pregar o evangelho. Inimigos de Estevão por conta que ele estava pregando o evangelho. E a Bíblia fala que ele foi apedrejado por essas pessoas. Como os irmãos imaginam que é o semblante de alguém sendo apedrejado? Vamos tentar ilustrar. Então, eles vinham com grandes pedras ou pequenas, médias pedras e pegavam essas pedras e iam tacando na pessoa. Imagina, irmãos, uma pedra pegando na perna. Imagina uma pedra pegando na cabeça. Como que é o semblante de uma pessoa sendo apedrejada? Semblante de dor, de angústia, de medo, né? Mas, irmãos, Estevão, no capítulo 6 de Atos, já fala que Estevão estava já em paz, sendo ali interrogado diante do Sinédrio, tanto que viram o rosto dele como o rosto de um anjo, né? E olha o que a Bíblia diz. Atos, capítulo 7, versículo 56 até o 60. E disse: eis que vejo os céus abertos, Estevão dizendo, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Curiosidade, meus irmãos. Todos os trechos que falam de Jesus Cristo no céu, ele está sentado à destra do grande eu sou. Ele está sentado à destra de Deus. Só que nesse texto especialmente, Jesus está em pé ao lado de Deus. Por quê? Porque ele ficou em pé para receber o espírito de Estevão. Quando ele fala: Senhor, recebe o meu espírito, Jesus se levanta para receber o seu filho amado. Irmãos, nós não podemos afirmar que é verdade, mas existem relatos de pessoas que no momento da morte, na ânsia da morte, pessoas que tiveram visões da glória celestial. Sabe, tem um relato que eu achei muito interessante, de uma senhora que estava na sua ânsia de morte e estava com seu neto do lado. E antes dela morrer, ela vê que é chegada a hora e ela pede: meu neto, sai lá fora e chama todo mundo que estiver passando para entrar aqui. Chama todos que estiverem passando, chama para cá, para eles verem como é que um crente morre. E aí, as pessoas, quando entram ali, essa pessoa está cantando: eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país, que Jesus foi para nós preparar. Irmãos, isso mexe com a gente. Eu não sei se é verdade ou não, mas da mesma forma eu também já ouvi relatos de pessoas que no leito da morte sente o calor do inferno. Nós vamos falar um pouquinho já sobre isso. Oh, meus irmãos, há uma esperança, amém? A Bíblia vai nos dizer
que quando essa casa terrestre se desfizer, nós temos da parte de Deus uma casa não feita por mãos de homens, mas eterna nos céus. E o que Jesus está dizendo? Ainda que nessa vida nós passamos angústias, aflições, doenças, situações difíceis, existe esperança. E a nossa esperança é Jesus Cristo. Amém? Existe uma esperança, meus irmãos. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Irmãos, vale a pena ser crente. Vale a pena seguir a Jesus, meus irmãos. Vale a pena servir ao Senhor. Amém? Amém. O salvo ele tem a presença de Deus na sua vida e terá a presença de Jesus Cristo e de Deus na eternidade toda. Meus irmãos, meus amigos, o que eu estou querendo dizer é que nesse mundo nós somos peregrinos. Isso não é novidade. Nós estamos aqui só de passagem. A nossa eternidade começou no momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Amém? A nossa eternidade começou ali. E ali nós temos a certeza, hoje, pelo amor de Deus que Ele teve por nós, que nós seremos salvos. Que nós somos salvos. Mas vejam, meus irmãos, a Bíblia também nos fala de uma segunda realidade. Perdão, eu não falei o título da mensagem, as crianças anotam o título. O título dessa mensagem são Duas Realidades Eternas. Duas realidades eternas. Me perdoem, viu? Era para eu ter falado no começo já. Duas realidades eternas. Então, nesse momento, começamos a tratar da segunda realidade. Eram duas pessoas reais nessa vida, duas pessoas que morreram nessa vida, e depois da morte, a Bíblia fala de duas realidades diferentes que são reais. Meus queridos, vamos nos atentar apenas no que o texto diz. Porque se for de mim, não precisa dar crédito, não. Se for eu que estiver falando, não precisa dar crédito. Mas quem está falando isso aqui é Jesus Cristo. E para Ele é dado todo o crédito. Tá? Então, tem pessoas que ensinam sobre o sono da alma. Quem já ouviu falar? Sono da alma. Ninguém nunca ouviu falar sobre o sono da alma? Duas pessoas só? Tem gente que ensina sobre o sono da alma. Na Bíblia, meus irmãos, não tem sono da alma. Tem pessoas que dizem que depois que você morrer, não tem consciência. Tudo acaba, não tem consciência. Como um palito de fósforo. Você assopra, acabou. Na Bíblia não fala isso. Mas Jesus está dizendo que depois da morte o homem continua consciente. Lázaro estava consciente no seio de Abraão, no céu. E o rico estava consciente no inferno, totalmente consciente. Nós vamos ver isso daqui a pouco. O quanto ele estava consciente. Talvez mais consciente do que nós crentes. Meus irmãos, meus amigos, a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia está querendo nos descrever coisas que nós sozinhos não conseguiríamos saber. A nossa visão, ela é apenas desse mundo. E a Bíblia está esclarecendo para nós essas coisas. E assim como nesse mundo há diferenças reais entre rico, pobre, fartura e miséria, todos morrem, e as diferenças após a morte também são reais. Então, novamente eu digo, após a morte, temos consciência. Não morreu e está dormindo. Pela Bíblia, meus irmãos, existem duas realidades. Pela Bíblia, existe uma realidade de consolo, que é chamada céu, amém? E existe uma realidade também de tormento, que é chamada inferno. Ensinam por aí uma coisa chamada purgatório. Quem já ouviu falar do purgatório? Purgatório. Ensinam o sono da alma, novamente. Na Bíblia não tem sono da alma. Alguns ensinam que o inferno não existe, que no final vai todo mundo para o céu. Não tem isso na Bíblia, meus irmãos. Meus irmãos, o mesmo Jesus que levou os discípulos a pensarem no céu, esse mesmo Jesus levou os homens a considerar a realidade do inferno. Jesus vai descrever o inferno e ele vai falar com uma riqueza de detalhes profunda. E ele disse que o inferno é um local que tem fogo e enxofre.
O que ele quer dizer com fogo e enxofre? O fogo, algo que queima por fora. Algo que arde e queima por fora. E o enxofre? O enxofre é algo que queima por dentro. Quando você puxa aquele odor do enxofre, te queima por dentro. Jesus disse que é um local onde o fogo nunca se apaga e o seu verme nunca morre. E por que Jesus fala tudo isso? Algumas pessoas dizem que o inferno, as pessoas falam do inferno, ou que quando tem a oportunidade de pregar, de trazer uma mensagem, fala do inferno para botar medo nas pessoas. É verdade, meus irmãos, algumas pessoas usam a oferta, ele é um momento especial para os membros e congregados da nossa igreja, para trazer seus dízimos e ofertas com amor e com alegria. Não é dado nenhuma ênfase, não é feito nenhuma pressão. Que não falamos no inferno como uma maneira de pressionar ninguém, assim também Jesus falou desse assunto para alertar as pessoas. Não para criar medo, para alertar as pessoas. E nós devemos falar disso para divertir as pessoas. Existe uma realidade, meus irmãos, como eu disse, que é encorajadora, que é motivadora, que é abençoadora. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Mas existe também uma realidade de tormento, aterrorizante, angustiante, meus irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia e leve as pessoas a considerar essa realidade. Jesus, ele leva o homem a pensar. Adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O rico ganhou o mundo inteiro e ele perdeu sua alma. Não porque ele era rico, mas porque ele creu no Deus da vida dele. Ele creu nas riquezas da vida dele, no mamão na vida dele. E Jesus pergunta: louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que tens preparado? Meus irmãos, meus amigos, olha o que a Bíblia descreve sobre o inferno, em Lucas 16, 23, 24. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Sabe o que o rico está dizendo, meus irmãos? Pai Abraão, me dá só uma gotinha de refrigério. Me dá só uma gota de paz, uma gota de alívio. Meus irmãos, tem gente que fala que o inferno é aqui. Não! De forma alguma. Aqui, por mais difícil que seja, nós podemos sorrir. Nós podemos ainda ter um pouquinho de felicidade, de paz. Nós podemos ter um pouco de saúde, meus irmãos. Meus irmãos, o inferno não tem nenhum pingo de alívio, nenhuma gota de alívio. O rico queria uma gotinha. Foi dada essa gota para ele? Não foi dada essa gota para ele. Imagina um lugar onde não tem nada da graça de Deus, nada da misericórdia e da paz. Apenas o justo juízo de Deus sobre o pecado do homem. Aqui nós ainda desfrutamos da graça e do juízo, mesmo que for de maneira parcial, meus irmãos. Enquanto que na eternidade, quem partiu com Cristo, total graça. Quem partiu sem Cristo, total juízo. E na vida o rico desfrutou das suas riquezas, enquanto Lázaro sofreu. Traduzindo, na vida o rico creu no Deus dele. E o Lázaro creu em Cristo. E o texto diz que as alegrias que o rico teve durante a vida não significaram nada depois que ele passou para a eternidade no inferno. E aquele que parte com Cristo, todas as angústias dessa vida serão superadas pela glória que há nos céus. Amém? Mas todos os prazeres dessa vida não significarão nada perante ao horror da eternidade sem Deus. A palavra de Deus ainda diz que há um abismo entre quem está no consolo e quem está no tormento. Lembra quando Jesus vai expulsar os demônios daqueles 2 gadarenos? E Jesus pergunta o nome do demônio, e ele diz: meu nome é Legião, porque somos muitos. Lembra que o demônio diz: não nos mande para o abismo? Então, os demônios, eles pedem para entrar numa manada de porcos, e esses porcos
depois que eles entram, esses porcos se precipitam ali num despenhadeiro. Tem gente que acha que esse abismo do nosso contexto, tem gente que acha que esse abismo é aquele despenhadeiro que os porcos caíram. Não, meus irmãos. Sabe de qual abismo que Jesus está falando? Judas 1,6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Irmãos, existe uma realidade tão terrível e apavorante e aterrorizante que até os demônios têm medo. Eles diante de Jesus disseram em Mateus capítulo 8, versículo 29, e eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Irmãos, fica comigo. Os próprios demônios sabem que existe juízo. Eles sabem que estão condenados. Eles não querem ser lançados nesse juízo. E nós? A Bíblia, e mesmo assim a pessoa não crer ou isso não mexer com ela. Tem um pastor amigo, que agora ele é amigo de alguns de vocês também, o pastor Vitor, ele falou que ele lia Apocalipse quando ele era pequeno, antes de ser salvo, quando jovem. E sabe o que ele falava? Ele pedia assim, Senhor, por favor, não me deixa ir para o inferno. Ele lia o Novo Testamento também, ele falava que ele lia Mateus, Marcos e Lucas, e aí ele lia Apocalipse também. E meus irmãos, pela graça de Deus, hoje, ele não precisa mais ter medo de ir para o inferno. Ele é um grande homem de Deus e está pregando a palavra, amém? E o que mais o texto de Lucas está nos dizendo, né? Duas realidades irreversíveis. Abraão está dizendo assim, quem está do lado de cá não pode passar para aí. E quem está aí, muito menos pode passar para cá. A Bíblia é clara. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Reencarnação não é bíblico. Partiu com Cristo, estava para sempre com ele. Partiu sem Cristo, eternidade de tormento. A Bíblia não fala de purgatório. São duas realidades eternas, distintas, diferentes e irreversíveis. O rico, então, pede para Abraão mandar Lázaro até aos seus irmãos que estão vivos. Irmãos, fica comigo agora. Ou seja, ele deu conta que para ele não tem mais jeito. Ele entendeu. Falando na nossa linguagem, caiu a ficha dele. Ele falou, olha, para mim não tem mais jeito. Mas detalhe, parece que o rico lá no inferno tem mais temor do evangelho do que uma porção de crentes aqui nessa terra. Vou dizer de novo. Parece que o rico lá no inferno, em tormento, tem mais temor do evangelho, é mais missionário, muitas vezes, do que uma porção de crentes que estão servindo a Deus, que estão indo na igreja, mas não estão participando em missão. Não estão evangelizando. Não estão nem orando por missões. Isso é para chamar nossa atenção, meus irmãos. Isso é para chamar nossa atenção. As pessoas que estão no inferno estão mais preocupadas com a salvação dos vivos do que nós. Irmãos, sejamos evangelistas. Sejamos participantes de missões. Existe uma realidade eterna, nós precisamos fazer de tudo para divertir essas pessoas sobre essa realidade. E, meus irmãos, eu tenho certeza que se eu partir agora, eu vou direto para a presença de Deus. Sabe por quê? Não é por causa da minha religião, não é por causa do meu ministério, não é por causa das minhas poucas boas obras que eu faço, mas é porque Cristo morreu por mim. Mas nem todos têm essa certeza. Nem todos tiveram essa entrega verdadeira. A Bíblia fala que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, que Jesus morreu, foi sepultado e Deus o ressuscitou ao terceiro dia, serás salvo. Existe uma segunda realidade. Meus irmãos, meus amigos, já foi dito por um servo de Deus. Eu achei muito interessante.
O inferno é uma coisa que as pessoas só vão acreditar quando for tarde demais. O inferno é uma coisa que as pessoas só vão acreditar quando for tarde demais. Para ir para o céu, precisa ter perdão e precisa crer. Para ir para o inferno, meus irmãos, não precisa crer, não. O inferno é um local de incrédulo mesmo. Nós somos pecadores e a realidade de todo homem é uma realidade de condenação. Se nós ficarmos nesse mundo aqui, como nós nascemos, pecadores, sem crer em Cristo, o inferno será uma realidade na nossa vida. E o único fator diferencial é o amor manifesto por Deus através de Jesus Cristo. Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A única coisa que resolve o problema é crer no Evangelho. É crer na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. O nosso pecado é tão terrível que apenas o sangue do Filho de Deus para nos perdoar. O inferno é tão terrível que o Filho de Deus sofreu tudo, que ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e não sofra uma eternidade de tormento. Quando Jesus estava na cruz, os irmãos sabem desse contexto. Haviam com ele, ao lado direito e ao lado esquerdo, outros 2 crucificados, que a Bíblia chama de ladrões. Quando eu vou falar desse momento para o pessoal no evangelismo, eu procuro enfatizar que a cruz não era uma condenação dada a qualquer pessoa. Era uma das piores, ou era a pior condenação que tinha naquela época. Eu falo para eles, considera como se fosse a cadeira elétrica hoje. Esses 2 homens, eles representam toda a humanidade. Eles tinham certeza que ia morrer. Nós temos certeza que nós vamos morrer. Eles eram pecadores. Nós somos pecadores. Mas sabe qual é a diferença entre eles? Um deles disse assim, se tu és o Cristo, desce daí e salva nós também. Livra nós, salva-te a ti mesmo e salva nós também. E o outro, meus irmãos, preso na cruz, ele disse, nós merecemos estar aqui. Nós fizemos para estar aqui. Os nossos pecados trouxeram nós para cá. Mas, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Percebe a diferença, meus irmãos? Estão comigo? Perceberam a diferença dos 2? Na última hora, um creu e o outro nem na última hora, sabendo que ia morrer, ele não creu. Nem na última hora. Jesus olhou para aquele que clamou e disse assim, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Tem promessa, meus irmãos. Tem certeza, tem esperança. Não é uma promessa e esperança com certeza dada pelos homens. Não é uma promessa, uma certeza, uma esperança dada por qualquer um. É uma promessa, uma certeza, uma esperança dada por Cristo. Cristo está dizendo, o que eu estou morrendo para te dar esperança, para te dar essa certeza. A minha morte traz salvação. Hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, meus amigos, eu encerro dizendo o seguinte. Se não fosse Jesus, não haveria escolha. Vocês já pensaram nisso? Se não fosse Jesus, não haveria oportunidade. Não haveria escolha. Vamos baixar nossas cabeças, fechar nossos olhos. Meus amados, hoje vocês estão ouvindo não o irmão Rafael. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus. E, num certo sentido, assim como aqueles 2 ladrões estavam diante de Jesus, hoje nós estamos diante da palavra de Deus. Aqueles 2 representam toda a humanidade. Porque um homem morreu sem crer
E é possível que alguém queira morrer, que alguém opte por morrer sem crer. Mas olha, existe aqueles que diante de uma oportunidade se quebrantam, se entregam e clamam. Eu sou um desses. E eu sei que os irmãos aqui presentes também, não posso ter a certeza absoluta, porque o coração quem conhece é Deus. Mas eu sei que os irmãos também tiveram esse momento de clamar pela salvação. Mas mesmo assim, meus irmãos, eu pergunto, se alguém não tem a certeza absoluta que quando morrer, partir daqui desse mundo, vai ter uma eternidade no céu, se você tem dúvida disso, levante uma das suas mãos. Eu gostaria de orar por você e com você. Se você não tem certeza da sua salvação, levante uma das suas mãos, não tem ninguém olhando. Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você e com você. Eu faço também uma segunda pergunta. Será que nós crentes estamos com menos preocupação com a salvação dos humanos do que as pessoas que estão lá no inferno conscientes? Eu vou repetir essa pergunta e terminar minha mensagem. E chamar o pastor para dar continuidade no apelo. Será que nós, crentes, estamos com menos temor no Evangelho, menos missões no coração do que aquelas pessoas que estão no inferno, conscientes agora, rogando para que vá alguém falar para um familiar que ficou, para um filho que ficou, para o pai que ficou ali, que está vivo, para aquele vizinho nosso. Será que os parentes dele não estão no inferno pedindo, por favor, fala de Cristo para ele? Por favor, não deixe essa oportunidade passar. Talvez amanhã ele não vai estar vivo. Alguém gostaria de dizer, eu quero melhorar minha visão missionária. Eu quero orar mais por missões. Levante sua mão. Eu quero orar mais por missões. Eu quero participar mais em missões. Eu quero ir. Missões, como já foi dito pelo nosso pastor, também já foi dito por diversos outros pregadores que passaram aqui, em 3 etapas. Temos que orar, temos que contribuir e temos que ir. Vamos fazer os 3, meus irmãos. Vamos fazer os 3. Agradeço a oportunidade, pastor Jaime, por favor. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados, você que levantou a sua mão. Nesse momento nós vamos orar e